Neste slide, nós vamos falar sobre planejamento, organização dos trabalhos periciais e diligências. Professora Estela Bueno Mergner, disciplina Perícia Contábil. Pessoal, quando a gente lê uma frase assim, que tempo é dinheiro, isso se reporta a que tipo de pensamento no meio da perícia? Bem, tanto a perícia judicial quanto extrajudicial, decorrente da demanda que vem, se a gente não tem um planejamento, uma ordem cronológica de quais ações serão tomadas, a gente não consegue efetuar, certo? Então, por isso, é muito importante a reflexão sobre esta frase: tempo é dinheiro. Por isso, é essencial que a gente tenha um bom planejamento. Nesse slide, é importante que a gente ratifique todas as questões conceituais desse universo da perícia contábil, certo? Então, quando a gente fala em laudo pericial, é o resultado da investigação do perito contador que foi contratado pelo juiz para auxiliá-lo em assuntos contábeis. Esse laudo é o que o juiz levará em conta durante o julgamento. Parecer pericial é o parecer fornecido pelo perito assistente, que normalmente é o perito contratado pelas partes para que acompanhem as investigações. Então, assim, se a gente resumidamente quiser conceituar um e o outro, a gente vai esclarecer que laudo pericial é aquele nomeado pelo juiz, parecer pericial é aquele contratado pelas partes, certo? Planejamento da perícia. Vamos acompanhando comigo, gente. É a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial, extrajudicial para o qual foi nomeado, indicado ou contratado, elaborando-o a partir do exame do objeto da perícia. Enquanto o planejamento da perícia é um procedimento prévio, abrangente, que se propõe a consolidar todas as etapas da perícia, o programa de trabalho é uma especificação de cada etapa a ser realizada, que deve ser elaborada com base nos quesitos e ou no objeto da pesquisa da perícia. Pessoal, o que isso quer dizer? Que é nesse momento que vocês recebem essa carga de trabalho, né, seja ela nomeado pelo juiz, ou seja ela por uma contratação extrajudicial, é que vocês vão avaliar o objeto desse trabalho para poder fazer esse planejamento e até mesmo orçar esse planejamento, né? Então é uma etapa muito importante. E claro que sempre a questão da relevância é o tempo, né? Quanto tempo vocês vão ter? Porque é nessa quantidade de tempo que vocês vão ter que programar esse planejamento. Dando continuidade, então, planejamento a este ponto dos prazos é muito importante, tanto que se o perito perceber que não vai conseguir entregar o laudo ou o parecer, né, a tempo, ele tem que fazer uma petição estendendo o prazo antes que o prazo acabe. Isso a gente chama de dilação de prazo, tá, gente? O juiz pode querer saber os motivos do atraso da entrega deste laudo. Então, também é sempre importante colocar nessa solicitação os reais motivos do porquê que está precisando estender esse prazo, certo? No caso, no ambiente judicial, no ambiente extrajudicial, aí o acordo é feito com a pessoa que está contratando, né? A parte contratante. Desenvolvimento do planejamento. Os documentos dos autos servem como base para a obtenção das informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia.
Em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa de elaboração do planejamento devem ser considerados 2 pontos: legislação aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais e societários, laudos e pareceres já realizados. No caso da etapa desse cálculo estiver mais à frente, né? Se for nomeação de juiz, provavelmente já tem algum parecer extrajudicial, né? Das partes, enfim. Outras informações que foram identificadas para poder determinar a natureza do trabalho a ser executado. Deve ser mantido por qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos a serem adotados e sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Objetivos do planejamento. Para que eu faço esse planejamento, né? Bom, conhecer o objeto da perícia a fim de permitir a adoção do procedimento que conduzam à revelação da verdade. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados em consonância com o objeto da perícia. Estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Identificar fatos que possam vir a ser importantes para a solução da demanda, de forma que não passem desapercebidos ou não recebam a atenção necessária. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares, e facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. A conclusão do planejamento da perícia ocorre quando o perito contador contemplar as análises preliminares, dando origem, quando for o caso, à proposta de honorários. Nos casos em que o juiz ou o árbitro não tinha fixado previamente honorários definitivos, aos termos de diligências e aos programas de trabalho. Então, resumidamente, o que isso quer nos dizer? Que se eu tenho um bom planejamento, se eu fiz um exame, se eu verifiquei antes, eu vou conseguir montar uma proposta de honorário coerente com o que realmente, de fato, é o exame, certo? Claro que se a nomeação já for por juízo e já tenha sido fixado, e às vezes é pela justiça gratuita, enfim, existem outras questões, a gente não tem que discutir essas questões de honorários, né? Mas o planejamento, ele se torna essencial para que a gente consiga já, de uma forma preventiva, ter a noção de que vamos ter o tempo hábil para entregar, né, o trabalho de acordo com a demanda judicial, né? Até porque isso também é uma referência para futuros trabalhos. Se eu não conseguir cumprir, provavelmente eu não tenha novas nomeações, certo? Então é muito importante o planejamento da perícia. Gente, quanto ao exercício, eu coloquei no Classroom as normas do Conselho Federal de Contabilidade e dentro delas existem a questão do planejamento da perícia. Então, antes de vocês começarem a fazer o exercício, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas normas e se atentassem principalmente à questão do planejamento do trabalho, certo? Como exercício, quero que vocês elaborem um modelo
de planejamento, conjectural de planejamento pericial, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Veja bem, não precisa fazer um modelo com algum dado fictício, alguma coisa nesse sentido. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês vejam o padrão, né, do que é o planejamento pericial, de acordo com a norma, e coloquem de uma forma, como é que eu posso dizer? Coloquem de uma forma estrutural o passo a passo de um planejamento pericial, entendeu? Indiferente se ele é no ambiente judicial ou extrajudicial, enfim. Qual seria o passo a passo, a etapa por etapa, que vocês fariam de um planejamento pericial, de um trabalho pericial, certo? Qualquer dúvida, eu vou estar online ali com vocês, e aí a gente está ali para esclarecer, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.